E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Queria estar contextualizando um pouco vocês do que está acontecendo aqui no canal antes da gente começar o vídeo. Quero voltar a criar conteúdos aqui para vocês no YouTube, trazendo mais informações de programação, mais tutoriais e etc. Faz mais ou menos um ano que eu não posto nada, então agora eu quero mudar um pouco esse ritmo e compartilhar meus conhecimentos com vocês. Contextualizando também, eu sou formado em ciência da computação. O meu trabalho é mais focado dentro da parte do front-end, utilizando React. Já trabalhei com AngularJS, com Angular 2, 6, 8 e assim por diante. E eu quero começar a trazer esses conteúdos para vocês, algumas dificuldades que eu tive no longo do caminho, todos os caminhos que eu trilhei para desenvolver alguma coisa, então é praticamente isso que eu quero trazer para vocês de agora em diante. Então criei uma nova vinheta aí para o canal, agora o nome do canal se chama Conde Dev. E é isso. Hoje eu quero estar mostrando para vocês como eu configuro todo o meu ambiente de desenvolvimento. Antes eu estava utilizando o Pop! OS, uma distribuição Linux. Porém, como eu comprei um teclado da Logitech, que é o MX Keys, eu fui obrigado a vir para o Windows, porque o aplicativo que eles têm para você integrar algumas teclas de funções só tem para o Windows. Então, como eu comprei para ter produtividade, eu acabei tendo que ir para o Windows, mas por baixo dos panos eu ainda uso o Linux, né? Por conta do subsistema que o Windows trouxe pra gente estar utilizando. Recomendo fortemente vocês estarem utilizando o Windows 11, porque o Windows 11 já vem com o GUI, ou GUI, não sei como que fala, que é exatamente a interface do Linux. Então, por exemplo, o Cypress, vou dar um exemplo, que é o teste que a gente usa bastante para teste end-to-end no front-end. Quando a gente roda lá o npm test, por exemplo, ele sempre abre uma telinha para mostrar os testes que estão passando, que não está passando, o que ele está fazendo e etc. E na versão do Windows 10, a gente tinha que instalar um outro programa de terceiro para vincular, deixar aquele programa aberto, que daí ele ia fazer uma comunicação com o subsistema, para daí sim exibir essa interface do Linux. Porém, com o Windows 11 ele já está vindo por padrão isso, então isso eu achei bastante interessante. A gente não precisa mais estar utilizando nenhum aplicativo de terceiro. Isso é bom porque dificilmente dá algum problema. Quando eu tinha que instalar se eu não me engano é o Xserver, que a gente teria que estar instalando, vira e mexe ele dava algum tipo de problema. Então eu recomendo vocês estarem utilizando o Windows 11, ele 100% atualizado, então antes de seguir esse tutorial, lembre-se de verem se ele realmente está atualizado aqui. Então hoje a última atualização que eu fiz foi às 18h41. Caso vocês queiram instalar o Windows 11 e ele não tem suporte, o seu computador não tem suporte ao TMP, se eu não me engano, vou confirmar aqui, TMP 2.0, eu vou tentar ver se eu consigo deixar esse Notion para vocês disponibilizado aqui. Então, sem mais delongas, vou dividir esse vídeo aqui em capítulos, para quem quiser ir pulando os capítulos aí, fique à vontade. Primeiramente, o que a gente vai estar fazendo é estar habilitando o WSL no nosso Windows. Então, deixei um link aqui para apoiar a gente aqui. A única coisa que a gente vai ter que fazer é rodar esse WSL --install. Então a gente copia ele, a gente vai vir aqui e vai abrir, vamos abrir direto o PowerShell. PowerShell, e a gente abre ele como administrador. Ele vai abrir aqui pra gente. A gente cola lá o WSL
--install, a gente vai dar um Enter, e depois que a gente der esse Enter, a gente vai aguardar que ele vai fazer a instalação da máquina virtual, vai fazer a instalação do GUI, a instalação do Ubuntu que ele utiliza, se eu não me engano é o Ubuntu 18, mas é uma versão do Ubuntu bem leve, ela tem as instalações mínimas dentro dele, beleza? Então a gente aguarda um pouquinho até ele finalizar aqui a instalação. Beleza, então como vocês podem ver, ele finalizou aqui de fazer toda a instalação do que ele precisava, e ele fala que a gente só vai ter efeito dessas instalações depois que a gente reiniciar todo o nosso sistema. Então é isso que a gente vai fazer. Vou dar uma reiniciada aqui, depois a gente volta. Fala galera, acabei de reiniciar aqui o computador. E agora ele já mostra aqui, ele vai abrir alguns terminais falando que está concluindo. E o último terminal que ele mostra é esse aqui, ó, o próprio do Ubuntu. E ele fala pra gente definir um username pro nosso Ubuntu. Então a gente vai colocar lá condev, dá um Enter, ele vai pedir pra gente definir uma senha. Vou colocar uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, repetir ela, dá um Enter e beleza, a gente já tá com ele instalado normalmente aqui, tudo bonitinho, a gente consegue rodar todos os comandos que a gente precisa, ir para a raiz, então a gente realmente está utilizando um Ubuntu aqui dentro do Windows. Beleza, com isso aqui finalizado, a gente vai passar agora para a configuração do terminal do Windows. Antes do terminal do Windows, a gente precisava estar instalando separadamente e tal, mas hoje com o Windows 11 ele já vem por default aqui já instalado bonitinho. Então a gente pode vir aqui e colocar como terminal, beleza? Que é esse carinha aqui, ou simplesmente botão direito e terminal do Windows. Espera ele abrir aqui e beleza. Então esse aqui é o terminal do Windows, que ele tá vindo agora por padrão. A gente consegue abrir outras abas aqui que a gente quiser. A gente consegue selecionar os terminais que a gente tem disponível. Aqui está o Ubuntu. Se a gente clicar aqui no Ubuntu, a gente já vai ter acesso do terminal do Ubuntu. A gente vai estar configurando algumas coisas dele, beleza? Algumas coisas eu já deixei aqui, ó, do que a gente vai estar fazendo, tudo certinho. Eu vou trazer isso aqui pro lado aqui, para ficar mais fácil, para eu estar mostrando para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é definir que assim que a gente abrir esse terminal aqui, por default, ele vai abrir o terminal do Ubuntu, beleza? Então vamos lá. A gente vai vir aqui, configurações. Eu já estou com o VS Code aqui instalado bonitinho. Então aqui a gente tem praticamente um arquivo JSON, beleza? A gente tem um arquivo JSON aqui. E aqui a gente vai ter esse default profile. E aqui a gente tem o UID, beleza? A gente vai substituir esse cara aqui pelo ID do Ubuntu. Então a gente tem aqui, ó, o ID do PowerShell, do prompt de comando, do próprio Ubuntu e do Azure Cloud Shell. A gente quer esse cara aqui, ó. Então a gente vai vir, copia ele, sobe aqui e simplesmente colar esse cara aqui, beleza? Salvar ele. A gente pode vir aqui fazer uma outra coisa também. Se vocês forem ver, a gente tem aqui, ó, o prompt de comando, o Azure. Porém, normalmente eu só uso o PowerShell, não muitas vezes, mas às vezes eu preciso estar utilizando, e o próprio Ubuntu, que é o que eu mais utilizo. Então, a gente pode vir aqui e falar, ó, o PowerShell a gente tem um hide aqui, ó. A gente tem esse prompt de comando, que é o CMD. A gente pode vir definir que ele vai ser hide, que ele não vai estar mostrando. E esse outro aqui da Azure, a mesma coisa. Beleza? A gente salva esses caras aqui. A gente pode fechar isso aqui por enquanto. E vamos fechar o terminal e abrir ele novamente. Beleza? Vou pesquisar por aqui, terminal. Agora, como vocês podem ver, ele já abriu por default aqui, ó, o do Ubuntu. Tranquilo? Outra coisa que eu gosto de estar configurando aqui também. Eu utilizo uma fonte
que é essa fonte aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu utilizo essa fonte do JetBrains. É uma fonte que eles falam que é para programador. Mas eu gosto dela porque ela é suave, ela coloca algumas coisas, por exemplo, esses símbolos meio doido aqui assim, ó, ele acaba colocando pra gente. Então eu acho isso muito legal. Acaba deixando o código um pouco mais limpo, pelo menos na minha visão. Então eu gosto bastante dessa fonte. Então eu vou estar instalando ela aqui, vou fazer o download. Beleza, já baixei, vou abrir aqui a pasta. Baixou aqui o zip, vamos extrair ele. A gente extraiu, vamos abrir aqui e vamos em fontes. E esse TTF, a gente seleciona tudo. Mostrar mais opções, instalar. E agora, só a gente aguardar que ele vai fazer a instalação das fontes. Beleza. Fez a instalação, posso vir aqui e já deletar esse cara aqui para não ficar as coisas aqui no computador. Vamos vir aqui. Agora o que eu vou fazer vai ser dar uma personalizada nesse terminal aqui. Eu gosto de um tema mais dark, tal, um tema mais bonito que ele tem aqui dentro. Então a gente pode vir aqui, ó, configurações novamente. Beleza? A gente vai descer aqui até o Ubuntu, que é esse carinha aqui nosso. Vamos colocar uma vírgula e a gente vai definir um color schema. Por padrão, ele vem esse esquema aqui. Beleza? Deixa eu tentar aumentar um pouco mais. Por padrão, ele tá vindo esse esquema aqui. Porém, o que eu gosto de usar é o One Half Dark. É esse tema aqui que eu gosto de estar utilizando. Se a gente vir aqui, ó, ele já alterou o nosso tema bonitinho aqui. Agora, vamos colocar outra coisa aqui. Eu vou colocar a fonte. Então a gente vai vir aqui, vamos colocar aqui, ó, fonte, beleza? E aqui a gente vai colocar face. Por padrão ele coloca essa fonte aqui. Porém, a gente vai usar o JetBrains Mono, beleza? Vamos deixar aqui, ó, lado a lado, para a gente ir vendo a atualização. Vou salvar aqui. E aqui eu vou colocar o que a gente pode fazer ainda melhor aqui, ó. Vou colocar aqui font face, acho que fica mais fácil. Vamos colocar aqui, ó, font face aqui bonitinho. Ó, já atualizou ali. E vamos colocar agora aqui o font size. Ele por padrão é 12. Eu gosto de usar no 10, que fica menorzinho. Porém, aqui eu vou deixar maior. Acho que eu deixei muito. 18, 16, 14. Vamos ver aqui. Acho que 14 fica bom para vocês estarem enxergando. Deixa eu ver o 16 aqui. Deixa 16. Então aqui a gente coloca o font size que é melhor pra gente. Eu sempre deixo como 10. Então a configuração de estilização desse terminal a gente finalizou. Porém, a gente agora vai entrar um pouco na configuração agora do WSL em si, que é do terminal do Ubuntu. Então, bora lá. Uma coisa que é recomendado a gente tá fazendo dentro do WSL é não tá utilizando arquivos e pastas que são de dentro do nosso Windows, do nosso disco C, vamos dizer assim. Porque ele vai ter que se comunicar com o nosso Windows, tal, umas paradas assim, então ele acaba perdendo um pouco de performance. E o WSL ele usa bastante a memória. Então a gente vai usar toda a arquitetura de pastas tal do Linux, beleza? Então, se vocês forem ver aqui, ó, ele tá dentro do C, do nosso disco C, do nosso users e do meu usuário, beleza? Porém, eu vou colocar aqui que eu quero ir lá na raiz, que é o nosso home. Então, se eu vim aqui, ó, colocar um cd util e agora pwd, a gente tá no nosso home, beleza? Então é isso aqui que a gente vai definir como default. O que a gente já pode fazer é colocar aqui, ó, explorer.exe espaço ponto. E esse comando ele vai abrir o Explorer aqui do Windows já nessa pasta aqui pra gente, beleza?
O que a gente vai fazer aqui primeiro? A gente pode vir aqui ó, no wsl.localhost e pegar esse Ubuntu e jogar ele aqui, ó. Beleza. Que daí sempre que a gente quiser, a gente clica, ele já vai aqui pra gente, na nossa pasta. Então o que eu quero é a pasta Home, beleza? E o meu usuário. Então é isso aqui que eu quero por default. Então o que a gente vai fazer é, assim que ele abrir, ele já vai abrir com essa pasta por default. Então a gente vai copiar o link aqui. A gente pode fechar. A gente vai voltar aqui na parte de configuração. Vamos abrir ele aqui. Vamos procurar a parte do Ubuntu, que ele tá aqui, beleza? Vamos colocar uma vírgula e a gente vai passar aqui Starting Directory. E a gente vai colar o que a gente copiou. Agora a gente precisa escapar essas aspas. Então a gente vai colocar uma barra aqui. A gente vai estar escapando ele para estar funcionando certinho aqui. A gente salva. A gente pode fechar isso aqui por enquanto. Fecha esse cara aqui e vamos abrir ele novamente. Então, ó, ele abriu. Se eu colocar pwd, ele já abriu no caminho que a gente quer. Beleza? Então, praticamente é isso que a gente fez agora dessa configuração do WSL com o terminal do Windows. E agora a gente vai passar para a instalação do ZSH e do OhmyZSH. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é dar um update. A gente passa -y aqui. E um upgrade, que é o próprio WSL recomenda a gente estar fazendo isso. Então vamos passar lá. Beleza, a gente vai colocar nossa senha. E a gente vai aguardar ele fazer todo o update e depois o upgrade do nosso sistema do Ubuntu. Beleza, ele finalizou aqui bonitinho pra gente. Agora a gente vai instalar o ZSH. Beleza? Então a gente vai colocar sudo apt install ZSH. E a gente pode colocar o -y no final. A gente vai esperar ele fazer a instalação. Beleza. Finalizou a instalação. Agora a gente vai passar para a parte do instalar o OhmyZSH. Então, eu deixei um tutorial aqui também. Tutorial não, o site dos caras lá mesmo. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. É esse site aqui, OhmyZSH. A gente vem aqui na parte de instalação, a gente tem tanto via wget quanto via cur. Então a gente vai usar esse cara aqui mesmo. A gente vai vir, vai simplesmente copiar ele. A gente vem aqui e cola. A gente vai dar um enter aqui. Ele tá falando se a gente quer definir ele como default, a gente vai definir ele como default. Tá pedindo nossa senha, vamos definir a senha aqui também. E beleza, pode ver que ele já ficou diferentão aqui, ó. Ficou bonitinho. Agora o que a gente vai precisar fazer, eu coloquei aqui também. Vou abrir esse cara aqui. É instalar um tema para ele acabar ficando um pouco mais bonito. Então, vamos instalar esse teminha aqui para ele, então. A gente tem aqui, ó, como a gente instala ele. A gente vai instalar via OhmyZSH. Então a gente pode copiar esse cara aqui, esse git clone que ele faz. A gente cola aqui e ele fala pra gente criar um link simbólico. Vamos copiar aqui e colar. Beleza? E ele fala, ó, você tem que setar esse camarada aqui, ó, dentro do nosso ZSHRC. Então a gente vai fazer isso. Então, vou abrir com um nano, beleza? Se a gente vir aqui, ó, ls menos LA, eu acho. Aqui, LA. ls menos LA, ele vai mostrar tudo que a gente tem aqui. E um deles é o ZSHRC. Então a gente vai abrir aqui, ó, nano.zhrc. E aqui logo de cara a gente já tem aqui, ó, o nosso tema. A gente vai deletar esse tema que ele vem por default. E a gente vai pegar esse tema que tá aqui. Beleza? Vamos colar aqui, bonitinho. Dar um yes e um enter. Beleza?
Eu vou fechar aqui o terminal e vamos abrir ele novamente. Então beleza, não vai ter muita alteração. Ele só coloca alguns espaçamentos aqui e tal, então a gente vai alterar um pouco mais as coisas. Mudou a setinha aqui também e tal. Então vamos lá. Vamos abrir de novo ele. E eu já deixei aqui disponibilizado também. Eu vou deixar isso aí na descrição. Algumas coisas que a gente tem que colocar, é bastante coisa. Então eu só vou copiar aqui e colar. E a gente vai descer lá embaixo. Deixa eu ver aqui. Beleza, a gente vai vir aqui e vai colar esse cara aqui, ó. Então é algumas configurações que a gente acaba mexendo no tema que a gente acabou de instalar, beleza? E faltou um aqui eu copiar, que é esse outro carinha aqui. A gente cola ele aqui. Então Ctrl X e S para sair, dá um Enter. Beleza. Agora eu vou fechar aqui e vou voltar aqui. Beleza, ó, ele já mudou a setinha e tal, colocou o nome aqui no começo, então ele já ficou melhorzinho para a parte de visualização. Agora, o que a gente vai estar fazendo aqui é tá instalando o Zenit, para a gente instalar alguns plugins que a gente vai estar utilizando. Então se eu vim aqui, ó, eu coloquei aqui também no nosso link. Esse aqui é o Git do Zenit. E a gente tem aqui como fazer a instalação dele, ó. Instalação recomendada que eles têm é via curl também. A gente simplesmente vai copiar. Esse cara que permite a gente instalar alguns plugins para facilitar, tipo autocomplete no terminal e tal. Então, aqui a gente vai colocar não. Beleza, agora que a gente fez a nossa instalação do Zenit, a gente vai instalar alguns plugins. Então eu vou abrir lá. A gente vai dar um Enter. Se a gente for lá no final, lá, página, a gente vai ver que ele colocou aqui o Zenit aqui pra gente, beleza? E logo abaixo do Zenit, a gente vai colocar alguns plugins. Eu vou pegar aqui que eu também deixei já os plugins. Vou copiar aqui e vou simplesmente colar eles. Então um auto-suggestions para ele sugerir algumas coisas pra gente, autocomplete, tem a parte de syntax highlight, então também aqui. Então, esses três aqui que eu uso normalmente. Se vocês quiserem, vocês podem estar instalando mais outros plugins. Depois que a gente colocou aqui, a gente pode dar um Ctrl X, salva, dá um Enter. E agora a gente vai fechar o terminal de novo e vamos abrir ele. Ó, abrindo ele já começa a fazer a instalação automaticamente dos plugins pra gente, ó. Beleza, já fez a instalação. Se eu colocar aqui, ó, ele já tá pegando o meu histórico, beleza? Agora, outra coisa que eu faço de instalação aqui dentro. Agora, lembrando que vocês estão praticamente com um Ubuntu aqui, então tudo que vocês quiserem instalar, que vocês instalariam para o ambiente de vocês no Ubuntu, vocês podem instalar normalmente aqui. O que eu gosto de instalar bastante é o NVM. Então eu uso o NVM em vez de instalar o próprio Node direto no Ubuntu, né? Que daí eu tenho mais liberdade para saber qual versão eu quero estar utilizando. Então eu vou pegar esse curl aqui de como fazer a instalação dele. Vou vir aqui. Aí, beleza. Fez a instalação. Isso aqui a gente copia, que normalmente às vezes, a maioria das vezes ele não consegue estar colocando no nosso ZSH. Vamos ver se ele colocou agora. Vamos descer aqui, ó. Aqui ele conseguiu colocar, ó. Então a gente não precisa estar colocando. Porque às vezes ele não consegue estar colocando, então a gente tem que copiar isso aqui e colar lá no nosso ZSH. Com isso aqui a gente tem o nosso NVM. Opa, deixa eu fechar ele. Agora reconheceu. Agora para a gente instalar, eu gosto de instalar a versão LTS, então NVM install --LTS. Que daí ele vai lá e vai fazer a instalação da versão LTS que o Node tem disponibilizado pra gente. Beleza, fez a instalação. Se a gente colocar aqui Node-V, a gente tá com a versão 16.13.2, que é ela aqui, e por padrão ele colocou ela como default. Então beleza, a gente já tá com o Node aqui instalado, tudo bonitinho.
Agora a gente vai para a parte do VS Code. Como eu gosto de deixar o VS Code configurado, beleza? Então, esse cara aqui a gente pode fechar. A gente vai vir aqui no nosso VS Code. Vou desmarcar isso aqui para não ficar abrindo direto para mim. Então vamos lá. Extensões que eu gosto de estar utilizando aqui. Eu gosto de utilizar o ESLint. ESLint. Gosto de usar esse cara. A gente pode clicar nesse primeiro aqui. Beleza. Outro cara que eu gosto de estar utilizando é o Styled Component. Que daí, esse cara aqui, ó. Styled Component. Que eu gosto de estar utilizando. Fazer a instalação dele. Outro que eu acho muito bom é o Auto Rename. Esse Auto Rename é muito bom porque eu vou instalar aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Vou colocar aqui, por exemplo, o próprio HTML. Beleza, se eu vim aqui, ó, vou colocar uma tag P de teste, por exemplo. Agora, se eu vim aqui no começo e falar, não é mais T, é sei lá, um strong, ele já altera aqui no final, ó. Ele já tá alterando, ó. A gente não precisa, daí não tem perigo de esquecer. O auto rename. Outro cara que eu gosto de utilizar é esse carinha aqui, ó. Eu não sei falar, Bracket Per Colorizer. Que ele simplesmente vai pintar pra gente onde tá fechando os parênteses, todos os objetos, array e assim por diante. Então ele é bem legal por conta disso. Ele tem essas duas versões aqui, daí fica à vontade de ver qual delas você quer. Eu normalmente instalo essa aqui, então vou colocar a instalação dela. Beleza. Outro cara aqui também que eu gosto de tá colocando é uns ícones que tem do Material Icon Theme. Gosto de instalar ele. Beleza, vou vir, já vou colocar ele como ativo aqui. Ele altera algumas coisinhas pra gente de ícones, para ele não ficar o padrão. E instalo o seguinte tema aqui também, One Dark Pro. Então beleza, essa aqui é algumas configurações que eu faço aqui de início. Tem outra também, que é do WSL, que é bom ter também, que é esse cara aqui, ó, já que você está usando o WSL, que ele faz toda a sincronia que ele precisa e tal. Depois das extensões instaladas aqui, eu gosto de desmarcar esses caras aqui, beleza? Só deixar isso aqui marcado. E a gente pode agora vir dar um Ctrl, vírgula. Ele vai abrir aqui as configurações que a gente tem do VS Code, porém a gente vai abrir ele no modo de JSON, para a gente conseguir escrever alguns valores aqui, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte: colocar uma vírgula aqui. A gente vai definir aqui, ó, Material Icon Theme.Active Icon Pack Nest. A gente vai definir isso aqui, beleza? Que ele vai mudar um pouco mais ainda os ícones. Vamos colocar uma vírgula aqui. E aqui a gente tem a capacidade de mudar algumas pastas. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, beleza? A gente pode vir aqui nesse Folders Associations. Eu vou copiar do que eu tenho aqui. Então o que ele faz aqui, ó, quando você tiver, por exemplo, algo com ESLint-config, ele vai pegar esse tools aqui, que é um ícone deles. Se tiver underline shared, ele vai pegar esse outro cara. Então aqui você vai definindo o que ele vai pegar, beleza? Qual ícone que ele tem que pegar para você. Então, DTOs vai ter TypeScript, Protos vai ter esse pipe, gRPC pipe, Providers vai ter include. Então ele vai
criando esses carinhas aqui. Então, se eu der deixa eu ver aqui se eu consigo dar um exemplo para vocês. Eu vou abrir aqui, sei lá, esse documento aqui. Vou abrir esse documento e vou colocar aqui ponto e vírgula, abrir aqui de novo esse camaradinho aqui. Vou criar aqui, ó, uma pasta chamada infra. Ó, ele já alterou, ó, o ícone que ele fica. Se eu colocar agora, por exemplo, que infra vai ter esse tools aqui, ó, ele já altera. Vamos lá. Próxima coisa aqui que eu faço aqui na configuração. Eu gosto também de colocar um workbench ponto editor ponto label format e coloco esse short, beleza? Coloco também um terminal ponto integration ponto font size. Eu sempre gosto de deixar ele como 12, beleza? Que é o nosso padrão, que é o que a gente tem aqui, ó, do terminal aqui. Deixo ele como 12. Outra coisa do terminal também, eu utilizo JetBrains também, mono. O editor ponto tab size, quando a gente dá o tab, por padrão ele é 2, eu coloco 4, ele por padrão é 4, eu coloco 2. Editor.fontSize eu coloco 12 também. Beleza, ó, ele já diminuiu, mas aqui eu vou colocar como 16. Opa, 16. Só para ficar maior para vocês. Vou colocar aqui também editor.fontFamily, sendo o mesmo daqui, ó, JetBrains Mono. Beleza, ele já alterou também um pouquinho mais. Eu coloco editor.lineHeight, que é a altura das letras em si, né, como sendo 24. Dele dá um espaçamentinho um pouco melhor. Coloco aqui também esse editor ponto fonte. Como a nossa fonte tem suporte de colocar tipo maior igual com risquinho, tá, essas coisas, a gente coloca esse cara como true, que a nossa fonte tem essa capacidade de tá trabalhando. Eu coloco aqui o editor.onSave sendo falso. Só coloco aqui, ele já é falso, mas eu gosto de definir mesmo, para não ter nenhum perigo. Vou colocar esse editor.render lineHeight sendo esse carinha aqui, beleza? Vou colocar também um outro cara aqui, editor.rulers, que seria uma linha que a gente vai colocar aqui. Então, vou colocar 80. Eu acredito que seria mais essas configurações padrões que eu gosto. Tem umas outras ainda que eu acabo colocando, eu vou deixar no Notion para vocês estarem dando uma olhada. Então, só mostrando também um pouco da fonte aqui para vocês. Se a gente colocar igual, ó, ele deixa tudo junto. Se a gente colocar diferente, igual, ele coloca o risquinho ali. Se eu colocar maior igual, ele deixa assim, menor igual. Se eu colocar assim, ó, um traço e maior, menor e um traço. Então, tipo, eu acho isso bem interessante dessa fonte que a gente utiliza do JetBrains. Então acaba ficando um pouquinho, pelo menos pra mim, eu acredito que fica melhor. Então se eu colocar aqui, por exemplo, sei lá, teste é diferente que 1. Então acaba ficando, pelo menos na minha visão, bem melhor pra estar programando.
Beleza? Acho que é mais isso que eu queria estar mostrando para vocês. Esse aqui é o meu ambiente que eu uso tanto para fazer projetos pessoais mesmo, quanto para o meu trabalho profissional na empresa onde eu trabalho. Então, é esse ambiente que eu utilizo. Toda essa configuração dos ESH, vocês conseguem estar pegando todo o conceito de como foi feito e colocar também direto na sua distribuição favorita do Linux, que vai funcionar normalmente. Porque aqui, essa configuração dos ESH, a gente fez direto no Linux, por mais que a gente esteja no Windows, por conta do subsistema que o Windows carrega, que é o Linux. Então, a gente está meio que trabalhando aqui com o próprio Linux. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam aí no canal, dê um like. Quero sugestões de coisas para mim estar fazendo aqui junto com vocês. Ativa aí o sininho aí também para vocês receberem notificações de novos vídeos. Quero saber o que vocês acharam de áudio, da tela em si, se eu preciso aumentar mais a fonte e tal para vocês. E quero receber aí feedback de vocês, beleza? Valeu, galera. Brigadão e até a próxima.